Graça e paz, meus irmãos. A reflexão de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7, que Paulo nos exorta dizendo assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Algumas vezes, você já parou para pensar e se perguntar, por que barro? Em Gênesis, capítulo 2, do verso 7, vai nos dizer que, após criar tudo com sua palavra, Deus decidiu formar o homem com suas próprias mãos, como um artesão que trabalha com excelência. E quando o vaso está pronto, perfeito, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, para que a excelência do poder se manifestasse nele. Porém, este primeiro homem não manteve a glória de Deus dentro de si e acabou se tornando um vaso de desonra. Já no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver o primeiro ato de sacrifício, juntamente com o perdão, vindo do próprio Deus. Que lá está o sacrifício, a aceitação e a redenção. A Trindade sempre esteve presente desde o princípio, conduzindo o maior plano, Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Jeremias, no capítulo 18, do verso 3 ao 6, a palavra nos revela que Deus é o oleiro, e o oleiro é aquele que molda o vaso. Quando ele percebe que o vaso não está tomando a forma correta, ele não insiste no erro. Ele desfaz e começa de novo, para que não haja imperfeição. Assim também é conosco, meus irmãos. Ao longo da nossa vida, entendemos que passamos por um processo. Etapas são necessárias para nos tornarmos vaso de excelência. Mas para isso, o vaso precisa ser forjado, precisa passar pelo fogo. O fogo no hebraico significa esh, representa purificação, transformação. O próprio poder de Deus, muitos não suportam esse processo. Mas a palavra nos lembra, não há provação maior do que podemos suportar, que está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 13. Se você está nesse fogo, acalme-se. Você vai suportar. Deus não está destruindo, Ele está te moldando para que a glória dele se manifeste através da sua vida. Depois de ser forjado e tratado, o vaso está pronto para receber o poder de Deus. Mas há uma condição, e ela é bem clara em dizer lá em Jeremias capítulo 18, no verso 2. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei lá. Muitas vezes queremos entender o processo, questionamos, resistimos, mas Deus nos chama à posição correta. Descer, se humilhar, se render no secreto, na entrega e na renúncia, que o vaso é preparado. Enquanto não estiver pronto, o vaso será quebrado por si só e refeito pelas mãos de Deus, quantas vezes for necessária, até alcançar a santificação. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Se não fosse assim, a tendência do homem seria a arrogância, prepotência. Por isso, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Seguimos carregando em nosso corpo o morrer, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Vivemos pela fé, por isso somos constantemente levados a este lugar de entrega. Não para a morte em si, mas para que a vida de Cristo floresça em nós, de forma muito mais profunda. E se desejarmos ser instrumento de Deus, precisamos conhecer esse caminho. O caminho da fraqueza, da dependência, do quebrantamento. Porque é nele que aprendemos a discernir nosso próprio coração. Quem edifica vidas carrega em si processos profundos.
porque muitas vezes a dor de um se transforma na sabedoria que dará vida a muitos. A fé que carregamos é simples. Eu criei, por isso falei. E assim também vivemos crendo e falando, sabendo que aquele que ressuscitou, Jesus, também nos ressuscitará com ele. Que bênção, meu irmão! Quem entende isso já não vive reclamando, não se apega ao vaso, porque o vaso é de barro, veio do pó e ao pó voltará. Mas o tesouro, este é eterno e habita em nós como manifestação da graça, mesmo sendo nós frágeis. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos guie e nos ensine todos os dias a viver esse processo e a manusear com sabedoria a espada, que é a palavra de Deus.